Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Continuamos o nosso estudo de Mateus, capítulo 13, que é um capítulo bastante rico, porque ele fala do reino dos céus, que é a esfera daqueles que se colocam debaixo da autoridade que vem do céu. Não é a igreja o reino dos céus. O reino dos céus não é o céu, propriamente dito, mesmo porque nós vamos ver aqui que tem joio e trigo misturados no reino dos céus. Então, o reino dos céus é a esfera da profissão dos que se submetem ao governo que vem dos céus, cuja origem está nos céus. Não necessariamente pessoas todas convertidas ou todas genuínas, porque há também joio. Com a entrada do cristianismo, nós podemos entender também que hoje o reino dos céus abarca a própria profissão cristã, a grande casa da profissão cristã. Não necessariamente a igreja. Nós sabemos que a igreja é uma coisa muito, muito especial, muito separada, porque a igreja é formada apenas pelos salvos por Cristo. E o reino dos céus não, ele tem joio e tem trigo, tem verdadeiros e tem falsos. Mas hoje nós podemos entender melhor isso quando nós vamos lá para 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, isso aqui, essa grande casa hoje, ela encorpa também o reino dos céus, onde há joio e há trigo, porque nessa grande casa, que devia ser a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, como fala, eu não sei se acho que é 1 Timóteo que fala isso, agora ela virou uma grande casa, tem de tudo nessa grande casa. Se nós viramos a página para o capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos talvez ficar horrorizados, achando, mas peraí, isso aí é a expressão da cristandade, que a grande casa é a cristandade, não o cristianismo, é a cristandade. Alguém definiu o cristianismo como a neve pura e limpa que desce do céu, e a cristandade como a lama que se transforma na terra quando essa neve toca o chão, entra em contato com o mundo. Então, no capítulo 3 de 2 Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nós vivemos nos últimos dias hoje, nós vamos encontrar em algumas passagens falar dos últimos tempos, que era um período muito mais amplo, mas depois temos as passagens que falam dos últimos dias, que são aqueles que precedem a vinda do Senhor Jesus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, nentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, imitando aqui voz de padre, né? Meus irmãos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A gente pode limpar esse mundo do joio. Não é o papel dos servos fazerem isso. Isso aí o catolicismo romano tentou durante muito tempo, né? Se livrar daqueles que o catolicismo considerava que eram os hereges, eram os incrédulos, eram os muçulmanos, eram os judeus. Então eles queimavam, eles matavam, eles perseguiam, porque eles achavam que eram donos do mundo. E isso é muito típico da teologia do pacto, né? Da teologia do pacto,
que é professada pela maior parte das igrejas católicas e protestantes, que considera que as bênçãos e promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, elas seriam hoje para a igreja, valeriam hoje para a igreja. Então, se as bênçãos de Deus, que Deus prometeu a Israel, inclusive de ter uma terra de Israel, a terra tomada por Israel, ou eles receberem, ela teria o direito de, inclusive, fazer aquilo que os israelitas faziam no Antigo Testamento, ou seja, guerrear contra os seus inimigos, aqueles que não fossem israelitas. E aqui uma coisa interessante, no versículo 30, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos. Seguinte, aqui quem vai fazer essa 37, ele vai explicar essa parábola toda, né? E nós vamos entender que quem fará essa colheita serão os anjos. E isso vai acontecer um pouco antes de Cristo vir reinar no mundo. Nesse tempo a igreja já terá sido tirada do mundo, pelo menos 7 anos antes. Porque a igreja será arrebatada. A igreja, quando eu falo igreja, não é uma religião, não é uma denominação, não é um sistema religioso, uma instituição religiosa, não. A igreja é o conjunto dos salvos por Cristo, independente de onde eles congreguem ou se não congregam, não importa. Foi salvo por Cristo, ele pertence ao corpo de Cristo. A única membresia que existe em relação à igreja é aquela que o Senhor torna membro da igreja, do seu corpo, o salvo. Isso está em Atos 2, né? Que o Senhor diz, eu sou membro da igreja batista, sou membro da igreja presbiteriana. Não existe, mesmo porque não existem denominações na Bíblia, né? Mas todos os salvos, independente de estarem na batista, na presbiteriana, na católica ou em lugar nenhum, eles são a igreja, eles formam o corpo de Cristo nesse mundo, esse corpo será arrebatado quando Cristo vier, ele pode acontecer a qualquer momento, ele vai levar embora a sua igreja, que é a sua noiva, e o mundo ficará aqui então, quando um remanescente de judeus, que é representado nos evangelhos pelos discípulos diretos do Senhor, um remanescente de judeus irá se converter debaixo de grande perseguição, de grande sofrimento e tortura e martírios, e então eles entrarão na terra, no reino de 1000 anos de Cristo na terra. E um pouco antes de acontecer essa inauguração do reino, virão os anjos e darão um rapa, né, no mundo, para eliminar todos aqueles que ofendem a Deus, aqueles que são contrários a Deus. Mas o que eu queria falar que é interessante aqui é no versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, que será feita pelos anjos, ok? Essa ceifa que vai acontecer, inclusive nós temos ela descrita em Apocalipse também, né? Os anjos que virão com as foices para ceifar o mundo. E fala que direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esse atai-o em molhos é muito interessante porque nós vemos grandes crescimentos de religiões falsas, onde pessoas são atadas, vamos dizer assim, são reunidas, tem milhares, milhões de membros, eles estão sendo atados em molhos. Eles estão sendo atados em molhos. São o joio que um pouco antes da ceifa, eles são atados em molhos. Um pouco antes da colheita, são atados em molhos. O trigo não é atado em molho, o trigo é só juntado no celeiro, descarregado para o celeiro. Mas o falso trigo, até um ditado em inglês que fala birds of a feather fly together. Ou seja, pássaros de uma mesma plumagem voam juntos. Então aqueles que são os enganadores e os enganados, eles se reúnem, eles automaticamente estão sendo reunidos para o juízo que cairá sobre esse mundo. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.